seguinte, no vídeo de hoje a gente tem um convidado muito especial, Eric Novello, autor de Ninguém Nasce Herói, que sai em julho aqui pela Seguinte. Eric, muito obrigada por ter vindo. Poxa, obrigado pelo convite. Adoro vir aqui filar o café de vocês. Como a gente está muito ansioso com a estreia do autor aqui na editora, a gente chamou ele para conversar um pouquinho sobre Ninguém Nasce Herói e contar pra gente como é ser escritor aqui no Brasil. Para começar, a gente queria que você contasse pra gente o que te inspirou a escrever Ninguém Nasce Herói, pra você contar um pouquinho da história do livro pra gente. Bem, o Ninguém Nasce Herói nasceu mais ou menos assim. Eu já tinha passado a ressaca do livro anterior e eu estava começando a procurar uma história para trabalhar. E aí tudo que eu colocava no meu caderno de rascunho, eu via que na verdade a minha cabeça estava mais concentrada na situação do Brasil naquele momento. A situação política ainda está meio estranha, mas na época que eu comecei a escrever a gente estava passando por uma fase de ódio exacerbado, eu acho, assim. Então todas as minhas ideias pareciam mais fracas do que falar daquilo, assim. Então eu pensei, cara, eu preciso falar da situação do Brasil nesse momento. Eu preciso entender a situação do Brasil nesse momento, né? E o meu jeito de entender as coisas, de processar é escrever. Então eu falei, que ideia será que eu posso tirar daí, né, para escrever um livro? E aí depois eu comecei a pensar o seguinte: se eu, que já sou formado, já sou adulto, trabalho, né, pago as minhas contas, estava me sentindo totalmente perdido, imagina o pessoal que, né, tá entrando numa faculdade agora, que está na fase em que você pensa mais sobre o futuro, né, você mais faz planos. Como é que eles iam estar, né? Qual era a sensação para eles? Então veio a primeira semente do Ninguém Nasce Herói para mim. Eu decidi falar sobre um grupo de amigos que está tentando entender o papel deles num Brasil que acabou de virar uma ditadura fundamentalista, né? Alguns estão para entrar na faculdade, outros acabaram de sair e começaram a trabalhar, só que o país está desmoronando ao redor, né? Então foi daí que nasceu a minha primeira ideia. Assim, mas eu não queria que fosse uma história pesadona para baixo, então eu escolhi pegar por um outro caminho, falar da importância das relações de amizade, de amor, quando a situação está muito difícil. Então eu conto a história do Chuvisco, do Kael, da Amanda, da Gabi e do Júnior. Mas não sou eu. Não é, não. Mas também é muito legal. E como eles interagem, assim, como eles saindo, eles estão indo pro bar, eles estão conversando sobre a faculdade, conversando sobre o trabalho, mas eles também precisam pensar um jeito de fazer a diferença. Então acho que ficou nisso, assim, a relação de amizade deles vai movendo a história para frente. O Chuvisco, que é o protagonista, está sempre tentando entender como ele vai, né, como ele pode mudar aquela situação. Então ele começa a minha história distribuindo livros que foram proibidos pelo governo. Mas mais tarde ele vai vendo que os amigos dele estão combatendo o governo de maneiras diferentes. Ele fica, será que distribuir livro é uma coisa inocente? Será que a violência é um caminho? Ele é totalmente pacifista, né? Então você fica, poxa, será que o Chuvisco vai ceder à violência? Será que ele vai continuar acreditando nas coisas que ele faz? E aí isso vai costurando a história até o final. E qual personagem de Ninguém Nasce Herói você gostaria de ter ao seu lado na hora de enfrentar um governo totalitário? Ai, que pergunta! Pô, é difícil. Eu acho assim, eu sou meio Chuvisco, né? Que o Chuvisco no livro, toda vez que ele se depara com uma situação difícil, que ele não consegue entender, ele imagina em cima. O Chuvisco vê alguém apanhando, ele precisa ganhar coragem para ir lá ajudar, lá interferir, ele vai e aperta um botão imaginário no peito, e aí cresce uma armadura em volta dele, que não tá lá, só na cabeça dele. E aí ele vai e parte pra porrada e ajuda quem precisa ser ajudado. Ele se machuca inteiro, claro, porque, né, só existe na imaginação dele, mas ele criou aquela coragem. Assim, eu não sou louco assim, eu não fico imaginando as coisas na vida real, mas eu imagino e ponho no livro. Então, uma personagem assim que
que entende bastante o chuvisco, entende essa loucura dele, faz ele ter o pé no chão, faz ele ter um senso mais prático, é justamente a Gabi. A Gabi, ela é uma estudante de medicina, ela é mais na dela, mais quietinha, mas ela sabe conversar com ele, sabe acalmar ele quando ele precisa e quando ele tá calmo demais, ela sabe lá dar aquela cutucada assim pra ele voltar a se mexer. Então acho que a Gabi seria a minha escolha. Bom, você já falou um pouco disso, na verdade, que eu vou perguntar, mas você tem alguma característica em comum com o chuvisco e com os amigos dele? Assim, os amigos do chuvisco foram inspirados nos meus amigos, basicamente, né? Eu queria relações muito reais, assim, diálogos muito reais, não aquela coisa que, né, fabricada, que move a trama, não é isso. Então eles brigam toda hora, eles têm um monte de DR, mas eles sabem se entender depois. E acaba assim, né? Quando você convive muito com um grupo, né? Você vai pegando, cada um vai pegando um pouco do outro, né? Então tem um pouquinho meu em cada um desses personagens. O chuvisco, como eu disse, eu tenho essa coisa da imaginação, né? Usar a criatividade, usar o meu trabalho para processar situações difíceis ou não. Mas principalmente coisas, né, que estão pesando aqui dentro. Só que ele, enfim, imagina tudo, assim. E eu vou colocando no papel e eu sei que aquilo ali é ficção. Para construir o chuvisco, inclusive, eu falei com um amigo meu que é psiquiatra, ele me deu vários toques, assim, que o chuvisco ele tem um psicanalista. Na época que eu estava escrevendo o livro, tem cenas muito pesadas emocionalmente, né? Você se envolve muito com a coisa. Então eu costumo dizer que eu virei um pouco o chuvisco durante a escrita, assim, de vez em quando eu parava, eu dava uma chorada, eu balançava a cabeça e falava, não, quando eu acabar o livro isso vai passar, mas existe uma fronteira saudável entre eu e o personagem, sabe? Não é uma coisa tão... Não. E como foi o processo de publicação do seu primeiro livro? Meu primeirão lá atrás, assim, nossa, ó, voltando no tempo. Seu estreia. Minha estreia. Eu tive 2 livros praticamente. A minha entrada no mercado aconteceu com 2 livros ao mesmo tempo, por um acidente do destino. Eu tinha escrito um livro, que era uma ficção histórica passada em Roma, e eu não estava conseguindo espaço para publicar. Então eu falei, não, esse vai ser uma edição paga minha. Vai ser meu jeito, eu vou pagar, publicar, e aí eu vou ter um cartão de visitas para mostrar para outros autores e para as editoras. Só que em paralelo a isso, uma das histórias que eu tinha escrito acabou sendo aceita numa editora. E eu fiquei, caramba, editoras podem sim gostar do meu texto, podem me publicar de maneira tradicional. Mas eu já estava com o primeiro livro todo, né, engrenado, eu já tinha feito os pagamentos, a gente já estava finalizando tudo. Então eu saí com essa ficção histórica e eu saí para uma editora lá do Rio, que era a Lamparina, a falecida Lamparina, com um livro tradicional, que era um livro mais assim de relações de amizade, que tem mais a ver com Ninguém Nasce Herói, só que sem estresses de governo totalitário, era só o pessoal conhecendo a noite do Rio de Janeiro e se divertindo, assim. Então tive essa entrada dupla no mercado, né? Foi um duplo aprendizado, assim, foi meio como ser independente e como poder contar com uma editora ao mesmo tempo. Qual o nome dos livros? O primeiro livro ele é apócrifo, ele não existe, então eu não falo o nome dele, ele só existe em quem conheceu o livro naquele momento. Mas o segundo se chama Histórias da Noite Carioca. E qual é a sua parte favorita do processo de publicação e escrita e qual é a que você menos gosta? Poxa, assim, eu gosto de tudo, assim, eu gosto de me envolver no processo inteiro, claro, sem ficar me metendo no trabalho dos outros, né? Mas eu sou assim com qualquer assunto da minha vida. Reforma em casa, eu fico lá pra, né, sei lá, pra arquiteta, pro pedreiro, olha, por que esse cano tá aqui, por que vai ser esse azulejo e não outro? E com livro eu sou assim também, eu gosto de toda a parte de criação, é sofrida, sempre tem uma hora que você quer arrancar os cabelos, eu arranco os fios da barba, eu não arranco o cabelo, e quer parar, mas é uma delícia quando você tá chegando perto do final e, nossa, a história tá quase lá, assim, esses personagens ganharam vida de verdade.
E hoje em dia eu acho gostoso mandar o livro para a editora e receber o preparador de texto, assim, tem gente que odeia, né? Tem gente que não aceita. Mas eu acho muito legal ver o feedback, você sempre aprende alguma coisa. Bem ou mal, assim, é uma das primeiras leituras do teu livro, né? Então é importante você saber o que a pessoa encontrou ali, né? Seja de qualidades ou seja de sugestões para mudar, assim. Então eu não sei se eu tenho uma favorita, eu realmente gosto de tudo, assim. Se eu soubesse desenhar mais do que um bonequinho de palito e uma casinha lá com telhado, eu ia tentar palpitar mais na capa também, assim, sei lá, eu gosto de tudo. E bom, você já comentou um pouco que foi um livro bem intenso pra você de escrever. E o quão difícil foi? O que você acha que foi mais difícil no processo de escrita do livro? Assim, foi essa intensidade emocional? Ou foi, enfim... Como é que é um pouco no geral do seu processo de escrita? Você já tem tudo planejado quando você vai sentar pra escrever, começo, meio e fim, você só vai ou você vai deixando fluir? Como isso é pra você? Olha, eu tento variar um pouco de um livro pro outro, assim. Como eu tava... No meu livro anterior eu tinha desperdiçado muito material, muito. Então você imagina, assim, você olhar uma parte de textos que você cortou e ali de repente tem 80 páginas. Eu tava nessas, assim. Então, pro Ninguém Nasce Herói, eu tentei ser mais metódico. E aí eu inventei o que eu chamo de processo de escrita e reescrita, assim. Eu fazia a escaleta do primeiro ato, né? Livros têm 3 atos, se vocês não sabem, geralmente tem. Pode ter 5, mas geralmente são 3. E aí eu escrevi a escaleta, onde você, né, define tudo que você vai acontecer. Aí eu escrevi o livro. Essa é a primeira parte. E aí só depois eu fazia a escaleta do segundo, vi o que eu ia precisar mudar no primeiro. Então eu tentei ser mais organizado dessa vez, acho que deu certo, eu só troquei uns 2 ou 3 capítulos, embora a gente tenha mudado bastante coisa da versão que a Nath viu primeiro, a Diana, até a versão final. E caramba, o que foi mais tenso, assim? Eu estava escrevendo um livro que você pode ler como um livro mais realista ou uma distopia. Isso vai estar na cabeça do leitor decidir. Mas muita coisa que eu estava colocando no papel começou a acontecer de verdade, né? Então estava nos noticiários o tempo inteiro, estava na internet. Então eu tive que lidar tanto com a carga emocional da minha história quanto com tudo, né, que a televisão e a internet estava me mandando. Então isso foi bem complicado de gerenciar. De vez em quando eu tinha que fazer uma pausa, sair para tomar um café para recuperar assim a cabeça e voltar à história. Pô, minha rotina assim, ela é meio... Não sei se ela é meio diferente, ou pra mim ela já é, né, padrão. Eu trabalho em casa, eu sou tradutor. Então eu tenho que bater a minha meta de tradução do dia para poder escrever. O tempo que sobra eu tô lá escrevendo. Só que assim, eu moro num edifício pequeno, só eu passo o dia lá. Então... correio toca no meu interfone, porque não tem ninguém no prédio, entendeu? Tudo, eu tenho que parar pra pegar a encomenda, atender o cara do gás, o cara da água. Secretário geral do prédio. É, eu tenho um gato. O gato quer jogar bolinha, eu vou parar de trabalhar e vou jogar bolinha com o gato. Gente, prioridades na vida. Prioridades. Brincar com o gato, escrever um livro, trabalhar, brincar com o gato. E olha que o Odin nem é de sentar no teclado do notebook, hein? Não dá pra dar essa desculpa. Não dá. Mas então é isso, na verdade, é tentar fazer todo dia, mas sabendo que tá tudo te distraindo o tempo inteiro, assim. Eu acho que essa é a vida de todo autor atualmente. Assim, eu costumo dizer que eu sou um escritor que traduz. É isso, assim, é o que me define como pessoa é ser escritor, não tem jeito. Só que o que paga as minhas contas por enquanto é ser tradutor. Então, eu tenho que separar maior tempo do meu dia para tradução. Quando eu trabalhava com tradução técnica, os trabalhos são sempre para ontem, eles são sempre muito picotados. Então, às vezes, chegava coisa à meia-noite de um cliente que é lá de fora e falava, olha, Eric, você consegue entregar às 6 da manhã? E você fala sim, né? Senão você perde o cliente. Com a tradução literária, isso é diferente, porque a gente tem 1 mês, 2 meses de prazo. Então dá pra você organizar direitinho, assim, dá pra você tomar seu café da manhã, dá pra você ir pro Pilates ou pra academia, dá pra você traduzir com calma, assim, rever tranquilo depois e ainda ter tempo de escrever. O que pode ficar às vezes um pouco cansativo é você estar
trabalhando com livro o dia inteiro, né? Então, puta, você tá traduzindo um livro, você tá escrevendo um livro, aí chega na sua hora de lazer, você fala, ai, cara, eu vou ler, né? Porque... A gente sabe como é, né? Mas é isso, é só uma questão de ir organizando e uma coisa vai ajudando a outra, né? Porque os autores que você traduz também estão te ensinando alguma coisa, né? Então, no começo pode parecer um pouco de conflito, mas depois vai tudo colaborando e tem uma sinergia legal. Legal. E você acha que o fato de você ser um escritor, tradutor, influencia de alguma forma na tradução, assim? Que você já pensa mais... Isso é engraçado, assim, no começo influenciou de um jeito ruim. Porque quando eu estava traduzindo eu falava, mas eu nunca escreveria essa cena desse jeito, por que ele fez isso? Eu queria mudar, assim, mas, pô, não pode mudar, é o livro de outra pessoa. Embora você esteja passando pelo processo de reescrever, né? Então ele é um pouquinho seu também. Mas depois, assim, para eu parar de me estressar, eu falei, não, eu preciso usar o fato de eu ser autor a meu favor. Então eu comecei a ver coisas legais, assim, eu lia um pouquinho do livro e percebia o que é a voz desse autor. Ele usa frases mais curtas ou ele usa frases mais longas? Ele é mais de adjetivo? Ele é mais de escrever liricamente? Então eu comecei a buscar isso, a voz do autor, e na hora que eu traduzia, mais do que respeitar o sentido literal de uma palavra e tal, eu tentava respeitar esse feeling, assim, essa sensação que ele passa. Por traduzir mais Young Adult, eu tenho a oportunidade de conversar com eles nas redes sociais, então a gente fica mais amigo, eu consigo entender direitinho, né, a voz deles. Eu vou até, assim, vejo vídeos e tudo mais, para dar uma incorporada, sabe? Assim, você vira lá o seu autor favorito e tenta, não é se anular como autor, né, mas você respeitar ao máximo, né, a voz daquela outra pessoa. Sim. Como você gostaria que respeitassem a sua também. Só lembrando que o Eric é tradutor da Seguinte, traduz a trilogia do Rebelde do Deserto e o Fera, que saiu esse ano. Por enquanto. Por enquanto. Bom, e a gente percebe que você tem a preocupação de retratar e fazer personagens LGBTs nos seus livros sempre. E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre a influência da literatura jovem na representação da diversidade e tudo mais. Cara, eu penso o seguinte, quando eu era mais novo, ali entre os 14 e 16 anos, não existia a literatura jovem, a literatura young adult como existe hoje, né? Então as minhas referências eram de livros adultos, assim. Sei lá, um dos livros que mais me marcou de 16 anos foi o Crash, do Ballard, assim, que é um livro super adulto. E lá, bem ou mal, tinha alguma coisa muito mal, aliás, tinha representação LGBT. Quando eu fui ler Marcelo Rubens Paiva na escola, muito mal também, tinha alguma coisa lá que eu podia tirar. Então isso fez muita falta na minha formação, assim, como pessoa, né? E eu acho legal que hoje exista em filmes, que as pessoas possam encontrar em livro, que as pessoas possam se ver retratadas na televisão, num seriado. Acho que isso faz muita diferença para você se sentir parte de alguma coisa, né? E ao mesmo tempo você descobrir a sua própria individualidade. Mas eu não tenho isso assim como uma missão de escritor. Eu acho que é mais uma missão pessoal, porque quando eu olho pro lado, essas pessoas existem, né? Então, ao meu redor existem gays, existem lésbicas, existem pessoas brancas, mas existem pessoas negras, existem pessoas cis, mas existem pessoas trans. Então, se eu vejo todo mundo, né, à minha volta, se essas pessoas existem de verdade, por que elas não estão nos livros, né? Então, eu trago, assim, eu acho que foi mais um exercício de pescoço da pessoa Eric e isso acabou se espelhando, retratando no escritor. Não foi assim, não, eu tenho que ser... Eu tenho que assumir isso. No meu livro tem pessoas com quem eu convivo, entendeu? Então tá todo mundo lá. E pra você, qual que é a diferença de escrever um livro adulto e um livro YA, um livro jovem adulto? Ai, cara, eu tô me perguntando isso até hoje, sabe? Mas... Não, eu costumo pensar no seguinte, realmente é complicado pra mim dividir uma coisa ou outra, porque a história vem como vem. Mas eu costumo pensar no seguinte, por exemplo, separação de pais.
né? Uma criança que está vendo os seus pais se separarem. Imagina como a gente trabalha isso num livro adulto, num livro young adult e num livro, né, infantil, num livro, né, mais juvenil. Cada um dessas faixas de idade você teria que tratar de uma maneira diferente. Então sim, existe uma diferença, assim. Às vezes a pessoa pode achar que a diferença está só na idade do personagem, porque em young adult todo mundo tem 16 anos por algum motivo. Mas realmente você precisa abordar, você pode abordar os mesmos assuntos, mas você tem que chegar lá por um caminho diferente. Não é uma questão de não falar de sexo, não é uma questão de não falar de drogas. Eu acho que a literatura jovem hoje é muito mais ousada nesse sentido, toca em assuntos que a literatura adulta está deixando de tocar. Mas sim, está sendo um aprendizado lendo assim autores que eu respeito muito, ver como é que eles chegam nesses assuntos. Você gostaria de deixar algum recado para os seus leitores que já são seus leitores, para os seus futuros leitores aqui pela seguinte? Bem, primeiro de tudo, obrigado por terem visto aqui o vídeo. Se você já me conhece de outros trabalhos, manda ver com Ninguém Nasce Herói, vocês vão adorar. Eu acho que tudo que o Eric é como autor tá lá também. Aliás, e muito mais, eu acho que eu fui muito mais ousado nesse livro, assim. Eu fiquei impressionado e feliz e tudo, assim, positivamente, de justo esse livro ter sido a minha porta de entrada na editora seguinte. E se você nunca leu nada meu, pode esperar, assim, personagens que são pessoas de verdade, assim, as relações humanas são o forte do que eu escrevo, né? Tudo gira em torno disso, assim. Eu quero que vocês terminem o Ninguém Nasce Herói vendo o Chuvisco, a Gabi, a Amanda, o Kael, o Pedro como melhores amigos de vocês. Eu acho que é o que eu tô torcendo por isso. E quando vocês terminarem de ler o livro, me escrevam para dizer se isso aconteceu de verdade. Eric, muito obrigada muito pela obrigado. participação. Valeu, gente. Valeu pelo convite. Obrigadão. Valeu mesmo. Obrigada. E aí, vocês ficaram com tanta vontade de ler Ninguém Nascerá quanto a gente? Já estão tão ansiosos quanto a gente? Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam nossas redes sociais, assim vocês não perdem a data de lançamento. Até terça!